Olá! Vamos dar continuidade aos nossos estudos nessa nossa série sobre relacionamentos? Hoje eu gostaria de trabalhar com vocês dois personagens, um chamado Abner e outro chamado Joabe. Talvez você já tenha lido sobre algum deles. A história desses homens é narrada pra gente lá no livro de Samuel. As suas histórias estão entrelaçadas no conflito entre Saul e Davi. Lembra que nós falamos sobre isso na semana passada, sobre esses dois reis? Né? E não somente sobre esses dois personagens, mas o reinado de um povo que andava um tanto dividido. Durante o reinado de Saul, o povo ainda passava por conflitos remanescentes do tempo de Juízes. E durante o reinado de Davi, Judá e Israel voltaram a ser unificados. Porém, após a morte de Davi, as divisões voltaram. E quando a gente lê o restante do contexto bíblico, nós vemos que isso não acabou muito bem. Mas, lá em 2 Samuel, no capítulo 2, nós temos a informação de que após a morte de Saul, Davi então é ungido pelo rei, mas ele é ungido pelos homens da tribo de Judá, ou seja, pela tribo do sul. É muito provável que a tribo de Simeão estivesse incluída também, mas Judá era a que prevalecia, provavelmente é por isso que só ela consta ali. Em Israel, ao norte, mesmo após a morte de Saul, alguns tentavam dar continuidade à dinastia de Saul. É verdade que ele e Jonatas tinham morrido numa batalha, mas existia um filho chamado Isbosete de Saul que estava vivo. Então ele teria o direito de dar continuidade a essa dinastia e alguns se apegaram bastante a essa ideia. Davi reinou por aproximadamente 7 anos do lado de Judá, enquanto partidários de Saul tentavam manter o poder em Israel. E durante esse período, ambos os lados se envolveram em alguns confrontos com seus exércitos. Complicado, né? O mesmo povo agora estava guerreando entre si. Parece que a ideia de ter um rei como solução de tudo não tinha dado muito certo. Dentre os partidários de Saul estava à frente um homem chamado Abner. Abner era um comandante do exército de Saul. E não só isso, Abner era primo de Saul. Era filho de um tio de Saul. Abner era um líder militar muito capacitado. Quando a gente lê as narrativas onde ele aparece, a gente pode ver isso, né? Que ele era um homem extremamente leal, um homem que ganhava as suas batalhas, um bom comandante para o exército de Saul. Quando nós lemos essa tentativa de Abner de manter a dinastia de Saul, parece a primeira impressão que a gente tem é que é um ato de lealdade realmente de Abner a Saul. Mas quando a gente se aprofunda um pouquinho mais, a gente pode ver que não se tratava só de lealdade. Era uma questão de manter o poder. Legalmente, o reino era de Isbosete, mas era Abner quem mantinha Israel forte o suficiente para resistir ao reinado de Davi. Davi já tinha sido inclusive subordinado de Abner, né? Quando Davi enfrenta Golias, Abner assiste essa derrota, quando ele e os seus homens não sabiam muito bem o que fazer e de repente Davi chega lá com a sua funda e acaba com Golias, né? E posteriormente ele se envolve em outras batalhas e o comandante é Abner desse exército. Num outro evento, que é colocado pra gente lá em 1 Samuel, no capítulo 26, Abner está ajudando Saul na perseguição gratuita que ele inventa por Davi. Né? E em determinada situação, então, a Bíblia nos conta que Davi entrou no acampamento enquanto ele fugia. Saul e seus homens, inclusive Abner, estavam acampados, então Davi entra no acampamento de Saul, né, enquanto Saul e Abner dormem, e podendo matar Saul, ele não faz isso, mas ele leva consigo a lança de Saul. E quando ele já está longe do acampamento, então ele chama por Abner, e quando Abner responde, Davi acusa Abner de não ter protegido o rei, e fala que está em posse da lança do rei Saul. E isso deve ter causado um sentimento de fui passado para trás em Abner, né? Talvez esses acontecimentos entre Abner e Davi tenham ferido o orgulho de Abner. E talvez isso tenha dificultado a submissão de Abner a Davi como rei. Afinal, se Davi reinasse sobre o reino do norte também, o que seria de Abner? Onde ele iria parar? Será que ele teria o mesmo cargo, a mesma importância? Ou será que Davi de alguma forma tentaria se vingar? A gente não sabe. Algumas possibilidades aí podem ser trabalhadas. Do lado de Davi nós temos Joabe. Se Abner era o comandante do exército de Saul, Joabe era o comandante do exército de Davi, o homem de confiança de Davi. Né? Ele era também
um pouco parente de Davi, ele era filho da meia-irmã de Davi. E os relatos que envolvem Joabe nos mostram que ele era um homem muito valente e estrategista, e ele era implacável em suas batalhas, ele era aquele que ia até o fim. Ele não entrava numa batalha para não ganhar. Mas parece que ele fazia muitas coisas também sem o consentimento do rei, e isso acabou mal. A vida desses homens se cruza, no momento descrito para nós, lá em 2 Samuel, no capítulo 2. Um dia, Abner e seus homens encontram Joabe e seu exército no meio do caminho, numa região próxima a Benjamim. É muito provável que as tropas de Davi estavam tentando ganhar espaço, ou seja, eles estavam começando a subir, tentando ganhar outros lugares, a fim de tentar, em algum momento, chegar às tribos do norte. E Abner, então, com seu exército, tenta conter esse avanço da tribo de Judá. Ao se encontrarem, Abner propõe um combate corpo a corpo entre 12 homens de cada grupo. A ideia era a seguinte: eles escolhiam 12 homens de cada grupo e eles deveriam brigar entre si, e o grupo que tivesse mais sobreviventes era o vencedor. O problema é que dos 24 homens que se envolveram nessa batalha, os 24 morreram. E, no final das contas, deu-se início a um sangrento confronto entre a tribo do sul e as tribos do norte. E o exército de Israel acaba sendo derrotado. Mas, não se dando por satisfeito, um irmão de Joabe, chamado Azael, que era destacado por ser um homem que corria muito rápido, acaba se pondo a perseguir Abner loucamente. E Abner não quer matar Azael. O texto nos fala que Abner advertiu Azael para que ele parasse de o perseguir. Mas Azael não deu ouvidos a Abner e, no final das contas, ele acaba sendo morto por Abner. Depois disso, Joabe e o outro irmão de Joabe fica sabendo e acabam perseguindo Abner, mas acabam não matando Abner por aceitar o clamor de Abner para que se pare a matança. Afinal de contas, já temos um vencedor, e então Abner sai vivo dessa história, mas por bem pouquinho. Posteriormente, alguns conflitos acabam surgindo no reino de Israel, a instabilidade realmente da situação, né? E Abner começa a ser questionado por Isbosete. Isbosete só está no poder porque Abner mantém uma questão militar forte, mas Isbosete acaba entendendo que Abner tem mais poder do que ele gostaria, talvez, e começa então a questionar Abner, a questionar a lealdade de Abner, e Abner então se fere com isso, fica chateado e começa a oferecer apoio para Davi. Ele vai ao encontro de Davi, oferecendo ajuda para que Davi possa de alguma forma chegar às tribos do norte. Joabe, ao saber que Abner veio à presença de Davi e que Davi deixou ele ir assim em paz, questiona a motivação de Abner, Questiona Davi por que Davi fez isso e diz que Abner então está armando alguma coisa, Aquela situação toda. No final das contas, Joabe não se dá por satisfeito. Ele arma uma armadilha e acaba matando Abner sem o consentimento de Davi, e isso dá muita confusão. Davi amaldiçoa a família de Joabe por conta disso, e a história não termina muito bem. Joabe ainda vive bastante tempo, ajuda em muitas questões, ele tem muita influência ainda nas questões militares do exército de Davi. Nós temos relatos que envolvem ele ainda há algum tempo, e no final das contas ele acaba morto por se opor ao reinado de Salomão. A história é muito complicada, Quanta confusão, quanta gente morta, quanta obstinação, tragédia, é isso que percorre a vida desses dois homens. E por quê? Tem muitos detalhes que a gente poderia analisar aí na vida desses dois homens e desse relacionamento deles que não foi nada bom. Mas eu queria trazer duas coisas aqui que nos prejudicam na nossa maneira de nos relacionar, que podem minar os nossos relacionamentos hoje e que fica muito forte quando a gente lê e conhece a história desses dois homens. A primeira coisa é manipulação. Abner usou o filho de Saul, Isbosete, para se manter no poder, E Joabe usou o cargo de confiança que Davi tinha dado para ele para uma vingança pessoal. No final das contas, nem Abner nem Joabe estavam interessados no reino. Se eles estivessem interessados no reino, eles buscariam a paz entre as tribos do sul e do norte. E isso não foi o que aconteceu. Eles contribuíram justamente para o contrário. O poder subiu a cabeça desses dois homens e, no final das contas, todo mundo saiu perdendo com isso. Nós pensamos que manipulação é coisa de gente grande,
Mas nós podemos fazer pequenas manipulações na nossa vida e nos nossos relacionamentos para que as coisas aconteçam do jeito que a gente quer que aconteça. Nós podemos manipular pessoas para que as coisas saiam do nosso jeito. Nós podemos manipular pessoas para que elas tomem as nossas dores, para que elas se coloquem contra outras pessoas porque nos sentimos feridas. Nós fazemos isso através de chantagem emocional, ou de vitimismo, ou ainda por meio do papel que a gente exerce na vida dessas pessoas. Por exemplo, eu posso ser um pai ou uma mãe que usa de manipulação para colocar os meus filhos contra pessoas que nos magoaram, mesmo que não tenha sido nada pessoal com os nossos filhos. Ou até mesmo crianças. Você já viu crianças que manipulam os pais e de repente coloca pai contra mãe, mãe contra pai, aquela coisa? Pois é, por quê? Faz parte de nós. Nós somos seres caídos e nós não estamos imunes de fazer manipulações nos nossos relacionamentos para ter o que a gente quer. E isso é mais comum do que a gente imagina. Manipulações minam casamentos, famílias, igrejas, amizades, empresas e por aí vai. Manipular é usar as pessoas e situações como um meio para que a gente chegue no fim que a gente quer. Né? E, como eu te falei, nenhum de nós está livre disso. Uns manipulam por meio de medo e violência, e a gente tem muito essa visão, né, de manipular por meio de medo, de ser taxativo, mas outros manipulam por meio de choro e emocionalismo, a famosa chantagem emocional. A segunda coisa que esses homens erraram feio foi numa lealdade cega. Muitas vezes nós damos o nome de virtude a um pecado. A lealdade cega de Abner e Saul, de Abner a Saul e de Joabe a Davi ajudaram a dividir mais o reino. Cooperou para que pecados fossem encobertos e que decisões precipitadas fossem tomadas. Ou seja, eles cooperaram muito para que o reino fosse prejudicado como um todo pela sua lealdade cega, visando apenas o se manter no poder. E no final das contas, nem Saul e nem Davi tinham razão em muitas questões. Nem Saul nem Davi deveriam estar acima de Deus na vida desses homens. Abner e Joabe sabiam que existia um Deus que estava sobre Judá e sobre Israel, era o mesmo Deus. E eles sabiam que os feitos desse Deus acompanhavam a história desse povo. Mas eles fizeram as coisas confiando nos seus próprios julgamentos e não na vontade de Deus. E isso acabou em tragédia, em dor, em perdas e no coração endurecido de ambos. Hoje, eu e você fazemos as escolhas que fazemos por causa de quem? Quem é a razão da nossa vida? A quem nosso coração é de fato leal? A quem a gente não abre mão? Qual é a razão para nos levantarmos todos os dias e encararmos a vida? Você já se fez essa pergunta? Qual é a razão da sua vida? Entre Deus e um filho, entre Deus e um marido, entre Deus e um emprego, entre Deus e uma ferida emocional, quem de fato está conduzindo a nossa vida? O que está por trás das nossas decisões? A gente precisa pensar nisso. Que Deus nos ajude para que a gente não use pessoas e para que a gente busque mais a Deus do que buscamos nossos interesses. Que Deus seja o primeiro na nossa vida. Só assim a gente pode ter bons relacionamentos. É uma questão de colocar Deus no primeiro lugar. Isso é de extrema importância para a nossa vida. Que a gente não tenha lealdades cegas e nem coloque pessoas no lugar que só Deus deve ocupar na nossa vida. Que Deus te abençoe e até a próxima semana.